Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast da SEAC Vida Nações. E hoje a gente está aqui com o nosso pastor Jackson e com o nosso convidado especial, o apóstolo Lucas. Então vai ser uma bênção e é isso aí. Apóstolo, se o senhor quiser começar se apresentando, falar um pouquinho do senhor, da sua família. Muito bem, alegria do céu. Amém. Estarmos reunidos aqui na terra de Gramado, lugar alto, onde as águas não chegaram, né? E por isso podemos nos alegrar aqui no estado do Rio Grande do Sul, estar aqui junto com o pastor Jackson e com a sua filha Radassa. E aqui nós podemos ter a prova de que as obras de Deus são infinitamente melhores do que o que nós possamos imaginar, né? Amém. Pastor Jackson até que é um rapaz bonito, mas a filha dele é linda, não é? Deus é um Deus de milagres. Falando da minha família, eu sou muito bem casado há 23 anos, tenho 2 filhos, o João Lucas e a Sofia, e queremos ter mais um, mas está difícil, a esposa não está assim tão encorajada para ter mais filhos biológicos. Ela diz que os espirituais, juntando com os 2 biológicos, já está muitíssimamente bom. Então somos uma família de 4 pessoas a serviço de Deus, nessa bendita terra que Ele criou para ser o paraíso, mas que hoje está um pouco diferente do projeto divino. Desafiador, né? Desafiador. Então tá bom. Eu acho que pra gente começar, muita gente não sabe, né, o que significa apóstolo. Então, tipo, a diferença entre ser apóstolo e pastor, né? Então, se o senhor quiser explicar um pouquinho o significado e como começou esse ministério, né? Como começou esse ministério pro senhor? Efésios capítulo 4 fala dos dons ministeriais. Deus deu uns para mestres, outros para profetas, evangelistas, apóstolos e pastores. Sim. Falei misturado de propósito, porque a princípio não tem ordem de hierarquia ou de valor. Todos são imprescindíveis e importantes, com a diferenciação de que o apóstolo deveria ser aquele que alcança os outros 4 para servir, não é? Então, o apostolado é algo que prevalece na terra no sentido ministerial, no sentido do serviço. Hoje nós não temos mais apóstolos como tivemos os primeiros 12, ou o Matias, que foi o fora do tempo para substituir o Judas, ou então o apóstolo Paulo, que foi alguém chamado pelo Cristo glorificado e não pelo Cristo então encarnado, que andou com aqueles 12 que nós sabemos, né? Sim. Eu sempre soube do chamado ministerial apostólico e, sinceramente, preferia ainda ser chamado de pastor, né? É mais fácil, é mais tranquilo e é menos provocativo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa questão do apostolado, principalmente porque, infelizmente, na nossa nação, virou mais um título, mais, poderíamos dizer, um cargo, do que, de fato, a realização de uma função, não é? Então, na minha vida, de modo oficial, chegou há alguns anos, embora eu tenha resistido a isso, e Deus precisou me convencer, porque eu tenho certeza absoluta que existem muitos apóstolos que são chamados de pastores. Sim. Aliás, chamam profeta de pastor, mestre de pastor, evangelista de pastor. Na nossa nação, todo trabalho na igreja, na eclésia, se resume a ser pastor. Então nós temos pastores mestres, pastores evangelistas, pastores profetas e pastores apóstolos. Tem muitos apóstolos que são chamados de pastores e eles desempenham o chamado ministerial sem necessariamente ter a nomenclatura. No meu caso, eu fui forçado a aceitar a nomenclatura e não posso negar que depois de oficializar isso com a igreja, o trabalho aumentou muito. O salário não aumentou não, mas o trabalho aumentou bastante. Então é fato que existe esse chamado para
os discípulos de Jesus hoje, né? No sentido de ministério, no sentido de trabalho, não de status, Sim. não de cargo, não como a gente vê hoje que virou uma moda. Não sei se faz parte da pergunta, Sim. mas se tiver tempo eu posso compartilhar como é que foi que eu engoli essa questão de aceitar ser chamado de apóstolo. Sim, pode compartilhar. Então, a igreja que eu pastoreio passou por alguns momentos difíceis e depois de alguns anos ela voltou a crescer de novo, significativamente, e observando e estudando um pouco a liderança, principalmente nacional, nós constatamos que a maioria dos líderes que começaram muito bem, com o chamado de Deus, eles começam a escorregar, eles começam a se desviar milimetricamente do caminho, até que isso vai dar uma distância longe de Deus e do céu, quando o ministério confiado às suas mãos começa a crescer muito. Nós voltamos a crescer e, para resguardar o coração, eu informei, entre aspas, pedi 15 dias de afastamento para que a esposa e eu pudéssemos buscar a Deus, clamando que Ele nos mantivesse com um coração simples, um coração prudente e o máximo possível parecidos com Jesus na humildade. E coincidiu que foi próximo de eu completar 45 anos. Então, um dos pastores da igreja, aliás, é o administrador geral, já tinha combinado com vários irmãos, acredito que também com o pastor Jackson, não tenho certeza. Não, isso ainda foi antes de nós nos encontrarmos. Isso aí. Então, de fazer uma surpresa, porque o meu aniversário de 45 anos cairia num domingo, e a surpresa seria que os pastores que eu já convivia há bastante tempo, alguns lá da Faculdade Teológica, estariam presentes para que eu fosse reconhecido pela igreja e consagrado a apóstolo. De surpresa? De surpresa. Ele então falou com a minha esposa para falar comigo, para me preparar. E ela disse, ele não vai quebrar o propósito com Deus, ele não vai voltar nesse domingo. Mesmo porque eu tinha uma dificuldade com essa questão de festa de aniversário, né? Porque vira quase uma idolatria ao pastor. Ou seja, excesso de cuidado, né? Nós temos também que dar o direito para as pessoas de comemorar o aniversário da gente, já que nós comemoramos o aniversário de tanta gente e servimos tanta gente. Mas eu tinha alguns problemas, algumas travas que estão sendo vencidas, mas o fato foi que eu disse, nós precisamos preparar a igreja. Se essa é a vontade de Deus, precisamos preparar primeiro a igreja. Então não fizemos naquele ano. No ano seguinte ministramos sobre os dons ministeriais, falando sobre todos, enfatizando a questão do apóstolo. No outro ano falamos especificamente uma Viva Líder sobre apostolado, até que chegou o tempo. Chegou o mês da consagração. Então eu recebi uma ligação de um doutor em sociologia e antropologia cristão, que tem um chamado profético, e disse, meu filho, Deus vai te dar um presente, ele é lá de Natal, vai te dar um presente esse mês. Receba, meu filho, é de Deus, você vai receber algo da parte de Deus. E eu então pensei, o cidadão visitou o site da igreja, e deve ter visto lá o convite e está querendo entregar um bife para mim, né? Então eu funciono mais ou menos assim, né? Creio na profecia, na revelação, em tudo que está na Bíblia. Mas sou bastante reticente, desconfiado e faço prova, né? Esse cidadão falou isso, eu fiquei assim, e esse mesmo sujeito me convidou para ir a alguns quilômetros de Campo Grande, numa propriedade rural de um irmão, na fé. E no outro dia, então, fomos para esse lugar. E a caminho desse lugar, esse mesmo irmão recebeu uma ligação. E ele atendeu o telefone assim, paz do Senhor, tocha! Antes de falar comigo, fale aqui com o jovem pastor, que eu vou pregar na igreja dele domingo. Fale com ele antes de falar comigo. Passou o telefone para mim. E essa pessoa que eu nunca vi na vida, e nunca vi também depois dessa ligação, essa pessoa passou 27 minutos falando do que Deus tinha para minha vida e que Deus ia me dar um presente naquele mês, que era para eu aceitar, que não sei o quê, que não sei o quê.
E eu pensei, combinaram. Sim. Ele contou tudo pro outro. Aí eu devolvi o telefone, eles conversaram alguns minutos, andamos mais alguns quilômetros e toca o telefone de novo, ele, paz do Senhor, tocha! E agora era um pastor que morava em São Paulo, proveniente do Pernambuco. Esse já foi mais interessante nos meus critérios naturais, porque ele abriu a Bíblia em Êxodo, falou do Moisés e me comparou com Moisés, eu fiquei feliz. E eu pensei menos nas provas, meu pai, nos desertos. E esse pastor disse que Deus estaria me dando patentes novas. Tudo bem, aceitei. Falou coisas interessantes. Tá. Passei o telefone, ele conversou com o pastor. Mais alguns quilômetros, mais uma vez toca o telefone, ele, paz do Senhor, tocha! E eu agora então olhei no visor do celular e lá no visor estava tocha de São Paulo, tocha do Pernambuco, tocha de Londrina, não tem nome na identificação, é só tocha e da onde a pessoa é. E agora era uma tocha de Londrina, então. Quando eu estava falando com esta senhora que eu também nunca vi, esse irmão ficou todo alvoroçado, falou que ela era a mais usada do momento, porque na concepção dele, os profetas de Deus são usados por temporada. Ora mais um, ora mais outro. Então, segundo ele, essa era a mais usada do momento. E essa pessoa disse assim, meu filho, Deus te contrariando, mandou você sair da cidade que você estava e mudar para a cidade na qual você está. E te contrariando, Deus mandou você começar uma nova denominação, porque você havia dito que jamais seria pastor de uma denominação nova. Deus te contrariou nisso. E você disse que a denominação que você fosse ser pastor ia ser uma denominação centrada na palavra, uma denominação que não faria acepção de pessoas, uma denominação que existiria para preparar as pessoas para ver Deus e outras coisas mais. Eu fiquei bem impressionado com tudo que ela falou. Então o profeta tocha, não sabia de nada disso. E ela disse assim, eu sou a terceira pessoa que Deus usa para falar com você hoje. Só. Você se acostumou a ser perseguido, injuriado, difamado, mas Deus manda dizer que chegou o tempo de ser honrado. E aquilo que está para acontecer com você nesse mês é da parte de Deus. Mas Deus também manda dizer que eu estar falando para você que eu sou a terceira pessoa não muda nada para você. Que você é tão desconfiado, tão ressabiado que você só aceita quando há uma confirmação indelével. Não sei se é essa a palavra, mas é essa que veio agora. Inegável, melhor. Isso. Inegável. Então, para que você saiba que Deus falou antes e Deus está falando agora, você tem um problema no seu joelho esquerdo, que às vezes você está andando e o joelho falha, você está subindo uma escada, o joelho falha. Para você saber que Deus falou antes e que Deus está falando agora, seu joelho esquerdo está sendo curado agora. Meu Deus. Eu, na hora, já me virei no banco da caminhonete e testei o joelho. O joelho estava top. Glória a Deus. Então, Amém. Foi Deus que falou antes, é Deus que está falando agora. E foi assim que eu aceitei ser chamado e receber óleo na cabeça para então ser tratado como apóstolo. Amém. Boa noite a todos também. Quando me perguntaram na denominação mesmo qual a principal diferença, apóstolo quer dizer enviado. Então, olhando assim, parece que o ministério pastoral está mais ligado com uma igreja local e que o apóstolo, de certa forma, ele se preocupa com igrejas fora da sua igreja local, em outro lugar. E assim como os apóstolos, então, viajam cuidando da sã doutrina e visitando essas igrejas e levando o evangelho por onde passam. Então, de certa forma, a maneira como, biblicamente, nós vemos o apóstolo, ele tem uma visão um pouco macro, né, no sentido de ir a outros lugares e ir além, passando fronteiras. Então, de certa forma, é o que também passou a acontecer com o senhor lá em Campo Grande. Estava mais local, na igreja, e após esse reconhecimento apostolado, então esse cuidado com a expansão do reino em outras cidades e até fora de Mato Grosso do Sul. É assim que eu vejo. Exatamente. Se intensificou de maneira grandiosa, drástica, por que não dizer, e tem nascido algumas alianças
cristãs em várias cidades e já em 4 estados, né? Olha Amém. só. Glória a O Deus. senhor tem ideia 5 estados. de números? Tipo, de quantas tem, mais ou menos? Ou não? Uhum. Em Campo Grande são 5 e fora de Campo Grande tem mais. Ai, meu pai. Eu me importo tanto que eu não me preocupo em contar. 2 no Mato Grosso Uhum. e mais 2 fora de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. 1 em Curitiba, Uhum. 2 em Santa Catarina e 1 no Rio Grande do Sul. Por Aham. enquanto, Rio Grande do Sul, É, apenas nós. É. Mas É. com a bênção de Deus, que a É. gente também possa levar adiante é isso aí. o Amém. evangelho, essa obra. Vocês fizeram a conta aí, não? Não. Eu É, acho que... duas? Não. Não contei. Não. 7, Não vamos chutar. 8, Uhum. É isso 13, aí. 14, é por aí. Aham. Amém. Então, vamos para a próxima. Se o senhor nasceu em um lar cristão, né? Como foi a infância do senhor e depois da sua conversão, né? Tipo, quando teve um encontro, assim, com Jesus. Porque mesmo quem nasce em um lar cristão, tem um momento que tem um encontro com Jesus, né? Então, como foi, assim? Eu nasci num lar cristão, católico, apostólico, romano. Uhum. Né? Meus pais, poderíamos dizer que são, ou foram, cristãos ortodoxos, né? Ortodoxos no sentido de levar a doutrina muito a sério. Né? Uhum. Então, desde novo, na minha casa, nós aprendemos a rezar com meu pai, que também ensinou a minha mãe. Então, todos os dias, tinha o Pai Nosso, Ave Maria, Credo Apostólico, a Salve Rainha, com Deus me deite, com Deus me levanta, pela graça de Deus, Espírito Santo, e o Santo Anjo do Senhor me ajuda. E assim vai, todos os dias. E 3 vezes por semana tinha terço ainda, Uhum. que a gente ficava com a raiva, né? Pensava, para que ficar repetindo tanto Sim. isso? Mas era um bom momento, né? Uhum. Aquilo tudo era feito para buscar a Deus. Uhum. Agora, a experiência de conhecer Jesus, porque eu sempre andei com o Jesus do crucifixo. Uhum. Uhum. Aquele que ouve tudo que a gente quiser falar, mas não responde nada que a gente quer ouvir, né? Então, eu me lembro que alguns meses antes de confessar Jesus Cristo ressurreto como meu Senhor e Salvador, eu ainda ia em algumas boates de Campo Grande e antes de entrar eu pregava o crucifixo, dava um beijo no Jesus que estava pregado lá Meu Deus. e dizia para ele assim, arruma uma mulher bem boa para mim hoje. Uhum. Né? Interessante que ele nunca me respondeu, né? Ainda bem. Mas eu comecei a trabalhar numa empresa aqui do Rio Grande do Sul, de Ijuí. Ijuí ou Panambi? Agora fiquei na dúvida. Alfredo Fockenke. Então, lá nessa empresa, um moço me convidou para ir num retiro. E eu perguntei, é coisa de crente? Ele, sim, é igreja evangélica. Eu falei, então não vou. Era retiro de carnaval. Porque crente é tudo tapado. É só aleluia, glória a Deus e tudo é culpa do diabo. E nada acontece sem que Deus queira. Então não vou não. Mas o moço me disse assim, vai estar cheio de loira lá. E o meu sonho era uma loira. Então eu não fui no retiro interessado em nada além das loiras. Lá naquele retiro, eu como um falso quieto, como um bagunceiro disfarçado, Uhum. não fazia bagunça na frente das autoridades, mas incitava os bagunceiros a fazer a bagunça. Uhum. E foi assim desde o começo, era um retiro de 5 dias. E o fato marcante foi que no segundo dia, que era um sábado, estávamos reunidos numa escola estadual, uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul, chamada Laguna Carapã. E lá o pastor, que é aqui do sul, o pastor Jackson, acho que sabe de qualquer cidade que ele é. Agora está em Guaíba. Guaíba. Roberto, Aham, o sobrenome eu esqueci. eu também não lembro. E esse pastor já era considerado carismático na igreja luterana. E ele usava uma barba e tem umas sardas. E eu já Carismático com ênfase nos dons do Espírito Santo, né? Luterano avivado, né? Existe isso, existe. Então, eu apelidei ele Papai Noel. E nós estávamos lá no quarto da escola fazendo guerra de bolacha. Coisa de alemão, né? Aquelas bolachonas decoradas, coisa chique, coisa gostosa de comer.
mas nós estávamos fazendo guerra de bolacha, fazendo aquela bagunça no quarto, e o pastor falou: ei, gurizada, vamos parar, tchê. Agora é hora de descansar e tal. E aí eu já chamei o pastor por apelido e quietamos no outro dia de manhã, então, nessa escola, em formato de U. As partituras não paravam nas estantes, o Ministério de Louvor ministrar. E o pastor disse assim: este evento é coisa do diabo. Fechem os olhos que eu vou orar e o vento vai parar. Mas antes, olhem lá para fora. Olha lá, as árvores lá fora não estão mexendo as folhas. Esta ventania está só aqui dentro. Eu falei: pronto, começou. Agora até o vento é coisa do diabo. Sim. E o pastor poderoso vai orar e o vento vai parar. Zombando, né? Caçoando. E aquele pastor fez a oração e o vento parou. E para um católico apostólico romano daquele tipo, né? Quaresma é época de você ficar comportado. 40 dias de santidade. E praga do sacerdote, ninguém tira. É mulher que dorme com o sacerdote na quaresma e vira mula sem cabeça. Olha aí. Umas coisas doidas, né? Folclore Pra dar brasileiro. medo. Folclore brasileiro. Vamos deixar para lá. Mas o fato foi que esse pastor, que até então eu zombava à vontade, porque para um verdadeiro católico, qualquer outra igreja é seita, não é? Só a igreja católica é a igreja. Mas o pastor orou e o vento parou. Quando o vento parou, veio um medo dentro de mim, porque vai que esse homem joga uma praga em mim. Eu estava bagunçando, zombando dele, então tinha legalidade. E ao invés de jogar a praga, depois que o vento parou, o pastor começou a assoviar uma canção que diz: vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, de sermos chamados filhos de Deus. 1 João. E aí, dentro de mim, gritou forte: eu quero ser chamado filho de Deus. Eu não sabia quem era ali, o que era que estava acontecendo, mas eu senti que alguém entrou dentro de mim. Hoje eu sei que esse alguém é o Espírito de Deus, né? E foi como se eu estivesse levitando. Eu fiquei leve e a partir daquele momento a bagunça diminuiu 80%. Eu passei a me interessar pelas palestras. Eu já tive um comportamento diferenciado. Não era mais só as loiras? Não, eu não desisti. Não desisti das duas. Não consegui nenhuma. Mas Ainda bem, né? a esperança era grande, né? Mas não consegui nenhuma. E aí então eu cheguei em casa e falei pro meu pai: pai, a partir de agora eu vou na igreja dos alemão. Dos alemão. Meu pai me pegou pelos ombros, me chacoalhou e disse: você é católico, enquanto estiver debaixo do meu teto é católico. E aí de vez em quando eu passei aí na JE, Juventude Evangélica, escondido do pai. Porque podia ir para boate, podia ir para motel, mas não podia ir na igreja dos crentes, né? Porque eu era católico. Então foi mais ou menos assim, a conversão. E aí começou o processo de Deus na minha vida. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa, pai? Não, eu acredito que não. Acho que você pode seguir, talvez daqui a pouco mais. Entra a parte onde eu posso participar um pouquinho mais. Agora acho que já dá. A gente, quer dizer, eu sei, né? Mas eu acho que talvez tem pessoas que não saibam que vocês têm uma amizade faz um tempinho já, né? De longa data. Então, se o senhor quiser falar alguma coisa sobre isso, sobre como vocês se conheceram, como se reencontraram depois. Eu vim estudar em Santa Catarina, também contrariado. Porque mesmo como luterano, sem nenhum preconceito, mas nós sabemos que não é muito comum, como luterano, a gente expulsar demônio, curar os enfermos, crer nos dons. E mesmo como luterano, eu tinha essas experiências. Eu sou fruto, depois da conversão, lá em Laguna Carapã, de um trabalho missionário da Igreja Luterana chamado Missão Zero. Então, eu estava servindo em Araçatuba com um pastor que o Covid levou, Osiel Campos de Oliveira Júnior, compositor, poliglota, uma fera. E esse pastor foi quem, então, me direcionou para vir estudar teologia no sul do país. Conheci o Centro Pastoral de Missão em Curitiba,
CTO em São Bento do Sul, Santa Catarina, e a Escola Superior de Teologia em São Leopoldo. Eu optei pela mais diferente de mim, a que iria exigir mais de mim, e essa era a faculdade, o Centro de Treinamento Teológico na cidade de São Bento do Sul, onde eu conheci o jovem Jackson Kepser. Se eu não estou enganado, é 97 ou 98? 97. É. Não, desculpa, 98. 97 ou 98. Ali, então, nós estabelecemos um vínculo de amizade, principalmente lá na quadra de futebol, né? Eu brincava que os alemães têm cintura dura, né? Então, eram dois fominhos do futebol. O seu pai, que gostava de prender a bola e dar drible. Acho que até hoje. E eu que gostava de passar a bola no vão das pernas e dar um driblezinho, né? Fazer uma Canhoto, graça. né, apóstolo? Canhoto. Então, ali, e nós também quebramos o protocolo lá no seminário. E íamos fazer vigília de oração no mato, né? Às vezes com temperaturas que nem essas aqui de Gramado agora. Nós estávamos lá no meio do mato, orando, buscando a Deus. E foi um tempo muito precioso. E ali nasceu essa amizade. Aliás, quando eu consegui casar, que foi um grande milagre de Deus, o seu pai estava lá no dia do casamento. Foi a última vez que eu vi. Depois teve um longo período que nós ficamos sem nos ver, até que finalmente, aí alguns anos atrás, nos achamos de novo. É isso aí. Janeiro de 2001, a última vez que tínhamos nos encontrado. O apóstolo Lucas, na época, era como se fosse um irmão mais velho, né? Hoje que a gente chama de um discipulador, mesmo que não de maneira formal, mas de maneira informal. Ele fazia hoje o que um pastor faz para alguém que está chegando na igreja e acompanhando, dando conselhos. Então foi muito especial. E isso também, eu não concluí o meu curso de teologia no CTO. Eu concluí em Autônia, no Paraná, no ano de 2000, pelo CEMIB, Seminário Instituto Bíblico Betânia. E aí o apóstolo Lucas, ele foi lá conhecer, foi lá supervisionar para ver o lugar onde eu estava indo, me deu orientações, cuidados para tomar. Então foi algo muito, muito importante na minha caminhada ali naquele momento. E dentro disso, talvez o aspecto mais importante, isso eu pude verificar no tempo que nós estávamos lá, estudando, era justamente isso, porque de certa forma, e eu olhando para a palavra de Deus, um assunto que me interessou muito no tempo de seminário, é a questão do mover de Deus, do avivamento de Deus. É quando Deus ele vivifica o ser humano no sentido de crer em Cristo, mas também onde há um mover sobrenatural de Deus, onde as pessoas são tocadas e há uma conversão, uma transformação da sociedade. Enfim, do mover de Deus na Bíblia, na história e também em nossos dias. E dentro disso, algo assim que chama a atenção é que o apóstolo Lucas, né, o local que estava inserido, eu também, muito focado na palavra, questão escrita, né? Então, igreja histórica, fruto da reforma, um retorno à palavra escrita, mas vivendo também o mover do Espírito Santo de Deus. Então, eu gostaria de falar um pouquinho disso e ver e ouvir do apóstolo Lucas por que alguém que estava vendo coisas acontecendo pelo mover do Espírito Santo entendia a importância de que isso tudo estivesse firmado dentro da palavra de Deus. Por que se submeter a sentar e aprender com pessoas que talvez não estavam tendo um movimento que estava tendo, mas mesmo assim se preocupando em se submeter a um aprendizado? Se eu disser que eu fui para a faculdade por interesse próprio e por uma preocupação em lapidar a teologia e por uma busca do conhecimento, eu vou estar faltando com a verdade, que é uma característica, infelizmente,
muito comum nos nossos dias, né? Porque geralmente as pessoas, quando elas vão contar o seu testemunho, elas falam de um jeito como se elas fossem super, né? Sim. Como se elas tivessem acertado sempre. E esse não é o meu caso. Eu acreditava piamente que eu não precisava fazer teologia, que eu não precisava estudar para quê? Antes de ir para a faculdade teológica, eu já tinha lido a Bíblia 40 vezes. Então, para mim, aquilo era mais do que suficiente. Não precisava de ler livro nenhum, só lia a Bíblia. Mas eu fui visitar um amigo luterano, que, aliás, foi quem me ajudou a me firmar com Cristo depois desse retiro. E ele me levou numa igreja chamada Batista Peniel, em Campo Grande. No final do culto, o pastor, que aliás morreu de AIDS, era um homem casado, muito usado nos dons, mas que no final da vida descobriram que ele era homossexual. Meu Deus. Então é impressionante como a Bíblia não erra nunca. Sim. A Bíblia diz que Deus depositou um precioso tesouro em vasos de barro. Por que eu estou falando isso? Porque só Deus é, mas ninguém é. Amém. Nós somos todos pó organizado. Esse homem me chama no final do culto: jovem, você aí, vem aqui. E eu fui. Aprendi desde muito cedo a obedecer aos mais velhos. E ele disse que via um pergaminho debaixo do meu braço, que Deus estava abrindo uma porta de sabedoria humana para mim, e essa sabedoria humana ia ser transformada em sabedoria divina, porque ele iria me preparar para uma grande obra. Falou mais algumas coisas, mas eu não me acho no direito de falar, então vou deixar para curiosidade. Isso em Campo Grande. E esse pastor era muito usado por Deus, impressionantemente usado por Deus, tendo essa fraqueza. Volto para Araçatuba, cidade onde eu estava morando, onde eu fiquei 2 anos, e fui com um colega da escola onde eu dava aula de informática, Microcamp, numa oficina, para arrumar a porta do carro desse amigo. Chegando na oficina, o dono da oficina, da funilaria, era um pastor ex-padre, pastor assembleiano ex-padre. Ele disse: antes de cuidar das coisas da terra, vamos cuidar das coisas do nosso Pai. Vocês são crentes, não é? Aí meu amigo falou: ele sim, eu sou carismático. Entramos no escritório do dono da funilaria e então ficamos sabendo que ele era um pastor. Ele abriu a Bíblia em Provérbios 4 e falou a minha vida. Eu fiquei pasmo, não conhecia essas coisas daquele jeito. E ele falou o que Deus tinha para mim, exatamente tudo que o outro tinha falado. E no final ele disse assim: Deus está abrindo para você uma porta de sabedoria. Olha só. É sabedoria humana, mas importa que você passe por esse lugar. Lá tem homens preparados com os quais você vai aprender. E Deus está te preparando para uma grande obra. Então, como é que eu fui parar lá em Santa Catarina? Primeiro, porque eu recebi essas 2 palavras de um modo não tão luterano. Sim. Né? Talvez um modo bem de Lutero, mas não da igreja luterana. E graças à disposição do pastor Uziel, que foi quem nos levou para conhecer as 3 possibilidades de estudo, foi assim que eu fui parar lá na instituição de ensino, que com a cabeça que eu tenho hoje eu aproveitaria muito mais. Nós tínhamos lá os melhores pastores do Brasil, homens super preparados, super habilitados para fazer aquilo que eles fizeram conosco muitíssimamente bem. Como muito bem falou o pastor Jackson, o fato de eu ter experimentado coisas inexplicáveis, todas na Bíblia, né? Não muito naturais, muitas vezes me levou a valorizar mais compartilhar as experiências do que passar tempo na escrivaninha. Sim. Embora, pela misericórdia de Deus, eu só tirasse notas boas, tinha facilidade, né? Mas foi assim que eu fui parar na faculdade. E eu considero que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque dentre muitas lições, eu aprendi que, na verdade, nós sabemos muito, muito, muito pouco. Então, a faculdade tem me ajudado principalmente a errar menos. Porque quando você reconhece que não é o sabidão, você tem bastante chance de errar menos do que os que se acham.
E dentro disso também, pegando o gancho, a questão da obra natural e da obra do Espírito na conversa de Jesus com Nicodemos. Porque ali com Nicodemos tinha alguém que Jesus falou para ele aí em João capítulo 3, versículo 10, você é mestre em Israel. Então ele era muito preparado na palavra. Só que Jesus estava falando algo do Espírito. Então, nós vemos que Jesus diz para ele, no versículo 5, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, quando a gente fala desse crer em Cristo e essa palavra, né, que nos leva a conhecer Jesus e a confessar Jesus, essa palavra que Romanos lá diz lá que a gente é levado a confessar, então esta é a palavra vivificada pelo Espírito de Deus. E de certa forma essa combinação da palavra com a ação do Espírito Santo que faz com que a obra de Deus avance na nossa vida, e é algo assim que eu percebi mesmo que porque é uma ação do Espírito, mas com profunda base bíblica na palavra de Deus, e que de repente pode fazer com que não seja algo assim onde a pessoa fica só mais na área do sentir, mas realmente embasado, mas também não é algo só na teoria, mas é algo tornado vivo, algo real no dia a dia, porque tem um fundamento, mas tem também a questão do fogo do Espírito Santo, os dons espirituais. Então eu creio que é isso que, olhando para a palavra de Deus, o Senhor espera de nós como igreja. Então essa eu creio que é a proposta também da Aliança Cristã, fundamentados na palavra, mas dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Fundamentados na palavra, mas abertos para os dons espirituais, com o mínimo possível de tendência emocionalista, né? Eu acredito que esse tempo na Faculdade Teológica serviu principalmente para ajustar aquilo que é manifestação espiritual, diferenciando do que é exacerbação emocional, né? Nós sabemos que muito daquilo que hoje se enxerga como manifestação do Espírito Santo nada mais é do que descarga emocional, do que extrapolação emocional, Sim. né? E, por que não dizer, tem muita coisa que é até manifestação demoníaca, que quando você vai pela emoção, você recebe como se fosse o Espírito de Deus agindo. Então, essa junção da palavra mais aprofundada, mais acurada, com a abertura para os dons, pode nos levar a experimentar aquilo que Jesus vivenciou, aquilo que os primeiros apóstolos vivenciaram, né? Aquilo que eu creio que Deus tem para todos nós. Falando nisso, vale ressaltar que eu, nesses anos, como luterano, tive a oportunidade de servir 8 pastores. A maioria deles, ou por que não dizer todos eles, bastante racionais, bastante letrados, bastante estudiosos, homens que não tinham muita abertura para a questão dos dons espirituais. Mas esses com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, de servir, de me submeter, todos homens com quem eu aprendi integridade, honestidade, homens de uma só mulher. Então, coisas importantíssimas para a conduta de um homem de Deus, né? Homens que não manifestavam, entre aspas, poder, mas que tinham uma vida irrepreensível. Essa questão chama muito a minha atenção, porque hoje, não só hoje, né, a igreja mais pneumatizada
da era primitiva era Corinto, onde tinha gente que mesmo manifestando dons, orando em variedade de línguas, tinha coragem de dormir com a esposa do pai, né? Com a madrasta. Então, uma coisa não substitui a outra. Sim. Mas a tendência de quem experimenta um pouco é assim vai descer e achar que aqueles que estão mais na letra não têm muito para oferecer, né? E eu penso que não só o Espírito de Deus, mas o próprio estudo, quando ele é praticado para edificação, nos ajuda a entender que nós não somos os únicos, nos ajuda a entender que tem muita gente boa aí, nos ajuda a crer que as pessoas que não são como nós somos, de repente, diante de Deus, estão melhores do que nós, né? Porque a tendência do ser humano é saber um pouco de teologia e ter 2 ou 3 dons e se achar o ó do borogodó, né? Então, eu acredito que eu fui agraciado por Deus com a oportunidade de estudar e também com a oportunidade de experimentar a manifestação dos dons espirituais. Sendo assim, eu acredito que hoje eu mais coopero com a obra do que atrapalho. Amém. Não que de vez em quando não atrapalhe, né? Sim. Isso tudo é esforço, é dedicação, é suor. Porque, de certa forma, é onde a gente precisa permitir que a gente não seja só tratado na questão da humildade, de submissão, do aprender, mas também é a questão da dedicação, de tirar o tempo. Então, eu creio que quando a gente age dessa forma, o agir de Deus, o agir do Espírito Santo, ele não fica comprometido. Se ele é a origem, se ele é a base disso tudo, então ele vai ficar com a capacidade de continuar nos usando. Então, acho que foi Spurgeon que falou que na hora de preparar uma mensagem, o pastor ou quem for transmitir a mensagem, ele devesse prepará-la como se não houvesse Espírito Santo na hora de pregar. E que na hora de compartilhar a mensagem, ele deveria se submeter ao Espírito Santo como se ele não tivesse preparado. Então, no sentido assim de que não exclui, o agir do Espírito Santo não exclui o preparo, a dedicação, o estudo, mas que o Espírito Santo ele vai poder pegar e usar tudo isso e também fazer com que seja útil para que pessoas conheçam a Deus, para que pessoas venham a amar a Deus. Então, de certa forma, a maneira como eu tenho visto o apóstolo Lucas em alguns momentos sofrendo, né? Como ele compartilhou, realmente foi uma luta, assim, porque em alguns momentos parecia que estava a contragosto, mas freado, mas permaneceu, né? E graças a Deus, sempre obediente. Graças a Deus, nunca me levantei contra as autoridades na faculdade, sempre me sujeitei, nunca incitei ninguém nos bastidores, né? Um exemplo é o luterano aceita o batismo católico. E Deus me usou para levar muitas pessoas para Cristo e essas pessoas iam para a igreja onde eu estava e elas queriam ser batizadas. Mas eu nunca incitei as pessoas a se revoltar contra os pastores, eu levava as pessoas até os pastores e os pastores conversavam com as pessoas e se acertavam com elas. Embora eu não concordasse, porque eu mesmo era um dos que queria experimentar descer as águas, né? Jesus foi com 33 anos e aí o que diziam para mim é que não, os seus pais levaram você para ser batizado. Mas eu nunca fiz disso um caminho para eu conversar nos bastidores, me levantar contra, não é? Porque é tão absurdo, a grandeza de Deus é tão absurda, que ele se sujeita a costumes humanos com o propósito de alcançar pessoas através daqueles costumes, que ele nunca inspirou ninguém, que ele não tem propósito nenhum naquilo, mas que ele age através daquelas manifestações naturais para alcançar pessoas para uma vida sobrenatural. Então, de fato, o pastor Jackson tem toda a razão. Não foi fácil para eu estar naquele lugar.
mas durante todo o tempo que eu estive lá, eu estive em sujeição. Graças a Deus, de modo concreto, ninguém nunca teve nada para apontar. E eu não posso deixar de dizer que o pastor que me mandou para lá me abençoou muito, porque ele fez uma recomendação que eu descobri por acidente. Porque no meio do curso eu resolvi ir embora de São Bento do Sul. Eu queria ir para o Palavra da Vida, lá em São Paulo, em Atibaia. Porque eu falei para mim mesmo, não, esses pastores aqui, esses professores aqui são muito racionais, são muito secos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esqueci que foi Deus que me mandou para lá, né? E então liguei para um pastor da cidade de Araçatuba, numa igreja onde eu preguei algumas vezes, e falei da minha vontade, e o pastor na hora disse, não, pode ir que nós vamos te bancar. Você termina o curso lá em Atibaia, no Palavra da Vida, e depois você vem para cá. Então, isso foi resposta de Deus. Nós somos assim, nós somos capazes de produzir respostas de Deus, mesmo que Deus não tenha nada a ver com isso. E por causa disso, eu fui até a secretaria e pedi para a secretária me dar as documentações que eu precisava. E ela me entregou a pasta, a minha pasta. E eu abri, Erro humano. eu abri direto na carta que o meu pastor tinha mandado. Geralmente, uma carta de recomendação para um aluno que quer ingressar num seminário teológico é uma página. No caso, a carta escrita a meu respeito tinha 3 páginas. Eu li o segundo parágrafo e um outro no meio. E ali estava dizendo que eu precisava ser muito bem doutrinado, porque eu era tipo um guru evangélico, que tinha um número celular exclusivo de Deus, e que eu era alguém que estava sempre dizendo que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, que Deus curou esse, que Deus curou aquele, e que eu também tinha inclinação para o fanatismo, porque eu não lia livros, eu só lia a Bíblia. Aquilo, ao mesmo tempo que foi muito desagradável, foi tremendamente significativo. Porque aí então eu entendi por que eu era tratado como era tratado naquele lugar. Sim. Ou seja, não tinha nada a ver com as pessoas de lá. Tinha a ver com a recomendação que o meu pastor fez. Essa recomendação mais me abençoou do que me atrapalhou. Porque pelo fato de eu ser perseguido, eu me cuidava ao máximo para não deixar nenhuma mancada para trás, né? Sim. E me ajudou porque não dá para negar que de vez em quando eu ficava com um pouco de raiva, né? E depois disso a raiva desapareceu. Fui pro seminário Palavra da Vida, fiquei lá uma semana, voltei justamente na semana da prova de hebraico. Perdi o intensivo, não sabia traduzir o versículo. Um amigo colou do meu lado, passou a cola para mim, mas eu não tive coragem de colar. Eu amassei a cola e joguei fora, porque eu pensei, puxa, eu tenho que me lembrar a minha vida inteira que eu me preparei para servir a Deus e passei na prova de hebraico colando. Eu joguei fora a cola e por causa disso, ao invés de ficar 5 anos lá no CTL, eu fiquei 5 anos e meio. Tive que ficar mais um semestre por causa daquela prova Para terminar. de hebraico. Então, puxa, dá para contar tanta história boa, tantas experiências boas, mas eu preciso finalizar com essa história aqui, essa parte. Então, quando eu voltei do seminário Palavra da Vida e a grade curricular foi aceita, porque a escola que nós estudamos, que eu estudei 5 anos e meio, seu pai ficou lá um ano e pouco, Okay, ou 2 anos e depois 2 anos, é inegavelmente, se não a melhor, uma das melhores do Brasil. A grade curricular é absurda. E quando eu fui fazer a integralização do curso para ser reconhecido pelo MEC, então o MEC pede uma quantidade de horas. Eu com 2 anos só cursados ali fora, o restante, só os 2 anos, ele já sobrou um monte de horas, porque eu lembro que teve semestre que eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Nossa. é isso aí. Então foram muitas horas. É isso aí. Então, fazendo um parênteses antes de chegar na parte por que eu permaneci lá em São Bento do Sul, eu, quando mudei para Campo Grande, fui dar aula no Seminário Teológico Sul-Americano, FTSA de Londrina. E por ser professor, então, numa faculdade teológica, obrigatoriamente tinha que fazer um mestrado. Então eu fui de novo estudar, fazendo mestrado, de novo, não por opção, obrigatório. E esse mestrado era o O do Borogodó. Tirei 10 em tudo.
Por que tirei 10 em tudo? Bem Porque preparado. lá onde nós estudamos, no CTO, tudo que foi apresentado naquele mestrado, nós já tínhamos visto lá com os pés nas costas. Então, nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de estudar num lugar impressionante. Mas, então, eu estava decidido a sair de lá. Voltei para São Bento, pedi uma reunião com os professores, falei do que eu não compartilhava, que eu não concordava. Falei mais do que devia. Abri a boca, abri o bocão. E fui socorrer um irmão em Jaraguá do Sul, que um parente estava com problema com um demônio. E uma das famas que eu tinha era de expulsar demônio. O pastor Jackson sabe disso. Chegando lá, ele já tinha sido socorrido pelo carteiro, que era pastor da Assembleia de Deus. E então fui junto. Eu fui agora não para expulsar o demônio, mas para tocar violão, porque expulsar demônio não aumenta galardão e dá muito cansaço, né? Então eu fiquei lá no violão e o pastor suou lá, expulsou o demônio. E depois do serviço terminado, ele convidou aquela família para ir num culto de jovens no sábado à noite. E a família foi, eu estava na casa, nós fomos. E anunciou que no outro dia a escola bíblica dominical ia falar sobre dons espirituais. Os meus olhos cresceram e eu estava lá de manhã para aprender sobre dons espirituais, me ajoelhado num banco de madeira, no topo do morro. Estava lá ajoelhado orando. Chegou uma pessoa, colocou a mão na minha cabeça, começou a orar em línguas esquisitas, né? A Bíblia chama de línguas estranhas. E a pessoa disse assim: meu filho, o lugar em que você está, fui eu que te coloquei. Eu falei com você em 2 estados diferentes, que eu estava te preparando para uma grande obra. Então é lá que você tem que ficar. Você imagina? Olha só. E agora? Eu já tinha ido lá em São Paulo, já tinha falado com o pastor, eu já tinha falado mais Já do que tinha a aberto o boca, bocão. lá com os pastores, o deão da escola, o diretor. Eu ia embora de São Bento. E agora? Eu não podia chegar lá e falar, ó, Deus falou comigo. Eu tive que pedir uma reunião, pedir perdão para todo mundo e fiquei quietinho até terminar o curso teológico. Então a gente vai aprendendo, né? Vai Boca aprendendo. fechada não entra mosquito, Vai disse um aprendendo. irmão meu. É isso aí. É desse jeito que Deus faz. Pegando só para concluir talvez aqui, não sei se a Radassa tem mais alguma coisa, Isso. mas aquele versículo que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, muitas vezes ele é confundido, porque a letra ali que se refere é a lei de Moisés, no sentido de que o ser humano não consegue viver por ela. Embora o mandamento seja santo, justo e bom, e a lei foi dada pelo próprio Deus, ele acaba mostrando a nossa incapacidade de andar em santidade, em retidão diante de Deus, porque mais cedo ou mais tarde a gente acaba quebrando. Mas algumas pessoas usam esse versículo para dizer, não, então não vou estudar e eu vou deixar de lado a leitura da palavra. Mas na verdade é o Espírito Santo, ele vivifica. O próprio Senhor Jesus disse, né, que as palavras dele são espírito e são vida. Então eu creio que é importante nós estarmos bem firmados na palavra do Senhor como um fundamento da nossa vida, porque a palavra é o próprio Cristo encarnado, né? E é o verbo que se fez carne. Então, e eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Lucas, porque não é só a palavra, mas é a busca da vida no Espírito Santo. E que o Senhor Deus possa continuar lhe usando poderosamente para cumprir essa grande obra. Amém. Amém. Então, Agora vamos passar dos bonitos para a parte linda aqui do podcast. Graça, que agora está comprometida, né? Puxa vida, hein? Então, eu acho que pra gente encerrar, né? Não sei se o senhor tem algo assim para compartilhar, para deixar para nós, pro povo do Sul. E com certeza vai ter mais gente de outros lugares, né, que também vai estar assistindo. Mas talvez para alguma palavra algum direcionamento que o senhor entende, né, nesse tempo que a gente vive hoje, né, que o senhor tem para a igreja, para as pessoas, nesse tempo que cada vez é mais difícil, né, tipo, as coisas que o senhor falou, de emoção, de tantas outras coisas, como não se desviar, assim, algo... Eu considero que lembrar-se da finitude
o quão limitados nós somos, e então sermos agradecidos por cada dia, por cada momento, por cada acontecimento da vida, seja uma das maneiras mais sólidas de continuar de pé. Uhum. Eu glorifico a Deus por ter sido convidado para um retiro luterano, onde eu tive a oportunidade de confessar Jesus. Eu glorifico a Deus por ter convivido com 8 pastores, com os quais eu aprendi integridade, honestidade, cuidar bem de uma esposa. Uhum. Eu agradeço a Deus por ter estudado com professores tão habilitados que treinaram a minha mente para identificar uma palavra reta, uma palavra correta, Uhum. para diferenciar a heresia de escritura sagrada. E como é que eu vou dizer, como eu estudei, como eu disse antes, num excelente centro de formação teológica, eu tive a oportunidade de ministrar em mais de uma faculdade teológica para pessoas graduadas. Uhum. E todas as aulas que eu começava com uma turma nova, independente de qual fosse a matéria, e eu tive a oportunidade de ministrar muitas, com aquilo que está lá em Jeremias, se não me engano, capítulo 9, versículo 24, que diz assim: aquele que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Nem o sábio na sua sabedoria. E nem o sábio na sua sabedoria. Mas aquele que quiser gloriar-se, glorie-se nisto. Nisto que? Em me conhecer. Amém. Em me conhecer e saber que eu sou Deus. Então, nós vivemos, conforme o excelente escritor brasileiro Augusto Cury, na época do pensamento acelerado. E os cristãos também vivem nisso, nesse ambiente. E nesse ambiente de aceleramento, pouca gente tem intimidade e conhecimento de Deus. Sim. E os céus e a terra poderão passar, mas a palavra do Senhor não passará. Então, se tem alguma coisa que eu gostaria de deixar, é isso. Se você tem algo maravilhoso para realizar na terra, que a sua maior obra seja conhecer Deus. Amém. Se você conhecê-lo, com certeza não vai ficar só nisso. Certamente, coisas assombrosamente maravilhosas vão se manifestar através da sua vida. E acima de todas as coisas, você vai viver como um ser humano satisfeito. Porque Amém. só o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, a obediência a Deus, é que nos faz equalizados, equilibrados e satisfeitos. Amém. É isso aí. Muito bem. De minha parte é isso. Então tá bom. Obrigado, apóstolo Lucas. Amém. Muito obrigada, pela participação. Quem sabe numa próxima vinda a gente pode fazer parte 2, para compartilhar outras coisas. E é isso. Quem assistiu, se puder curtir, compartilhar com os familiares, com os amigos. Estamos encerrando. É isso aí. Uma boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. Goodbye. Hasta la vista. É isso aí.